Fala pessoal, esse é o podcast Eco de Pedra Cast. Estamos com vocês semanalmente com episódios que contam história de pessoas. Eu sou o Alisson Fernandes, estou com você para trazer histórias interessantes e inspiradoras e te motivar a conquistar, a sonhar, enfim. Por falar em sonhos, nós estamos aqui com o Vicente Stresser, também com o Diego. Nós vamos falar aqui sobre assuntos que com certeza é do seu interesse. Iremos despertar os sonhos, iremos falar sobre negócios, você que é empreendedor ou não é empreendedor, e sobre aprendizado também. Sempre é bom aprender. Eu estou a cada dia aprendendo. Não é isso, Vicente? Pois é, muito prazer, Alisson, muito bom estar aqui com vocês, conhecendo melhor agora o Diego, você já conheço já há um certo tempo, né? E a gente está sempre aprendendo todos os dias. E aqui também é um grande aprendizado para a gente. A vida é um grande aprendizado. Se a gente estiver com o coração aberto e com a mente aberta para aprender, sempre nós vamos colher bons frutos daquilo que nos apresenta no dia a dia, né, Alisson? Sim, com certeza. Não é isso, Diego? Prazer estar aqui, seja bem-vindo. Isso aí, um prazer é todo meu estar aqui com vocês aí participando. Eu acho que o principal objetivo é a gente conseguir mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade de crescer, de aprender, de conseguir se desenvolver. Que uma coisa que acontece bastante às vezes as pessoas ficam com dúvidas, colocam algumas barreiras ali e pensam que não conseguem progredir, né? E às vezes fazendo algum tipo de ajuste ali, a gente já consegue, com algumas ações, pequenas ações, já se desenvolver mais, né? Na questão do aprendizado, no crescimento empresarial também, acredito que segue aí da mesma forma. Isso aí, esse que falou agora, o Diego, ele é mentor, não é isso? Isso. De aprendizado também, né? Consultor de aprendizado, nesse ramo, nessa linha aí. E o Vicente, antes, né? Ele é empresário e também palestrante, consultor, enfim, mentor, né? É um cara excepcional, um amigo, como ele falou, eu já o conheço. E para mim é uma honra estar aqui ao lado do Vicente Stresser. Nós temos aqui boas histórias para contar, né? Por falar em história, como que foi o início aí, Vicente Stresser, da sua trajetória empresarial? Ou algo que você queira destacar? Então, Alisson, sabe que uma vez me ensinaram que existem basicamente dois perfis comportamentais no que se refere ao trabalho. Existe um grupo de pessoas que trocam tempo por dinheiro. Essas pessoas, elas acertam com outra pessoa e falam assim, olha, eu vendo para você parte do meu tempo e você me dá um valor por mês. Né? São os CLTs, né, que a gente fala, né? São as pessoas que tratam lá uma quantidade de horas para ela estar disponível para a empresa naquele mês. Em troca disso, ela recebe um valor e com esse valor ela se mantém. Né? E existe um outro grupo de comportamental no que se refere ao trabalho, que são pessoas que ficam mais à vontade trocando resultados por dinheiro. Aí essas pessoas, elas podem não ser empresários, né? Podem não ter um CNPJ, mas mesmo nas empresas que elas forem trabalhar, elas sempre vão procurar trocar o resultado por dinheiro. Então, para elas, daí o tempo é indiferente. Elas vão acertar com o empregador, olha, independente do tempo que eu levar para fazer isso daí, mas do resultado que eu tiver, eu quero uma parcela. Aí vai ficar bom para você e para mim também, porque você vai ter lucro, porque eu vou te entregar resultado. Só que desse resultado, daí vamos acertar uma parte do valor para mim. Se a pessoa pertence a esse outro grupo, ou ela vai ser um intraempresário, mesmo numa empresa ela vai ter aquele olhar do dono, né? Ela sempre vai olhar, puxa, precisa dar resultado, então eu vou correr atrás desse resultado. Né? Ou ela vai montar uma empresa, porque ela não vai se sentir bem se ela já iniciar o mês, digamos, com a certeza que ela vai ter um salário X no final do mês, sabe? Ela não vai se sentir bem, ela vai gostar de desafios, ela vai gostar de, poxa, eu estou começando o mês agora, eu preciso correr atrás do resultado para no final do mês eu ter o meu salário, sabe?
Aí eu acredito que desde que eu aprendi isso daí, eu fiz uma reflexão no meu perfil, né? E eu entendi que eu pertencia a esse grupo de pessoas. Então, todas as empresas que eu entrei, eu sempre procurei um meio de receber por resultado. Aí eu chegava lá para o empregador, sabe quando você vai fazer aquela entrevista, né? Que tem aquela pergunta, pretensão salarial, quanto que você quer ganhar, né? E eu sempre falava assim, olha, eu quero ganhar tantos % do que eu der de lucro para a empresa. Aí o pessoal normalmente eles falam assim, puxa, mas a gente não está acostumado com isso daí, na tua função. Eu falei assim, mas vamos tentar chegar então no meio termo, porque eu quero dar lucro para a empresa. Então você vai ter lucro, mas vamos acertar já um percentual que eu vou ganhar desse lucro. E aí eu passei a ser intraempreendedor em empresas, né? Todas as empresas que eu trabalhei, mesmo algumas que eu tinha o salário fixo, mas eu sempre daí acertava também um variável baseado em resultados, né? E daí empresas que eu trabalhei que era só por resultados, daí eu me sentia mais à vontade ainda. E aí depois eu me senti confiante o suficiente para montar um organismo, né, empresarial e correr atrás dessas pessoas que também gostam de trabalhar por resultados, que, ao meu entender, é a melhor forma de você conquistar bens materiais ou pessoais, enfim, mas de você conquistar algo é quando você está recebendo por aquele resultado que você entregou para outra pessoa, sabe? Que bacana, então. Então, esses dois grupos de pessoas, você fazia parte inicialmente do primeiro grupo de pessoas que trabalhava por horas, é isso? Isso. Que hoje seria, não sei, me corrija se eu estiver errado, a maioria das pessoas ou não? 98% das pessoas Então, trabalham ainda por salário. A grande maioria, né? E é uma pena, de verdade, porque a hora que a pessoa entender que se ela trocar o resultado por dinheiro, ela vai ganhar mais, porque ela vai se sentir mais motivada, sabe? Porque daí ela entregou um resultado esse mês, ela ganhou X valor. Sim. E daí ela sabe que se ela aumentar esse resultado, ela aumenta já imediatamente o valor que ela recebe. A hora que ela entende essa equação, ela nunca mais ela vai querer trabalhar por um fixo. Quando que você acha que essa pessoa pode chegar à conclusão de que ela pode trabalhar por resultado e não por hora? Eu acredito que isso tem muito a ver com a capacidade da pessoa aprender, sabe? Interessante. Isso tem muito a ver, porque assim, a pessoa que trabalha por resultado, ela tem uma necessidade de estar sempre aprendendo, porque o mundo é em constante transformação. Então, ela precisa encontrar novas maneiras de chegar nos mesmos resultados ou de ampliar esses resultados, sabe? Uma estratégia que deu certo nesse mês não necessariamente vai dar certo no mês que vem, ela tem sempre que pensar de uma maneira diferente, sabe? Não existe nada que seja exatamente do mesmo jeito todos os dias, tudo está em transformação, sabe? Eu trabalho na área de vendas. A área de vendas, todos os dias, você precisa pensar em estratégias diferentes. Então, todo dia você tem que aprender uma coisa. Assim, porque tem pessoas que pensam que é só fazer um curso ou uma faculdade e daí se encerra. Não, mas assim, a pessoa que ela quer conquistar, como você mesmo falou, coisas grandes, coisas novas, outros níveis ou patamares, seja lá o que a pessoa se refira a isso, ou sonhos mesmo, né? Sim. Sonhos em geral. Sim. Ela tem que, no caso, estar em constante aprendizado. Ou seja, essa pessoa ela nunca vai se estagnar, ela sempre vai ter que estar buscando aprendizado. Como que seria? Sempre vai precisar estar buscando novos aprendizados. De diferentes formas, sabe? E existem algumas maneiras de você conseguir o aprendizado. Você pode ir por erro e acerto, né? Você pode ir tentando de várias formas, eliminando o que deu errado e mantendo o que deu certo. Você vai estar aprendendo, porque sempre você vai eliminar o que você errou e vai repetir o que você acertou e vai sempre ir tentando melhorar. É uma maneira de você chegar no aprendizado, né? Ou você pode
olhar pessoas que já chegaram aonde você quer estar e procurar fazer as mesmas coisas. Se você conhece uma pessoa que já está lá num degrau, que você quer chegar nesse degrau, procura ver o que a pessoa fez para chegar até lá e daí segue aquele caminho que a chance de dar certo é muito maior do que o erro e acerto. Porque deu uma pessoa que já acertou. Daí você vai repetir os acertos só, não é? E existe uma forma mais eficaz, que é você chegar para a pessoa que chegou até lá e falar assim, meu amigo, você pode ficar junto comigo durante esse aprendizado, você pode me ajudar, porque daí se caso eu for desviar um pouquinho o foco, aí você já me puxa já aqui já pro caminho correto, que é o que está muito, digamos, em alta hoje, que é a questão das mentorias, né? Que é uma pessoa que já atingiu lá um objetivo. A pessoa sabe que ela precisa estar sempre em transformação também, não é? E uma das formas de você estar em transformação é você repassar aquilo que você já sabe. Porque daí você vai reforçando aquele... E sempre vem uma ideia inovadora de alguém que você está escutando, né? Então, essa pessoa, normalmente, ela vai se sentir bem em repassar o conteúdo que ela tem, o conhecimento que ela tem. E se você for humilde o suficiente para chegar para a pessoa e falar, escuta, posso ficar junto com você um período para você me ensinar o caminho? Com certeza ela vai acelerar bastante o aprendizado dela, com certeza. Se eu estou hoje com 42 anos e estou em constante transformação desde os 16 anos, quando iniciei formalmente a minha vida profissional aos 16 anos. Você iniciou assim aos 16 anos, assim, mas tão jovem assim? Como... Na verdade, foi um pouco mais jovem. Eu digo assim, mais jovem ainda, formal, mas, assim, numa indústria, né? Se inserir no mercado de trabalho como um trabalhador. Sim. Né? Eu comecei como trabalhador, eu tive meu primeiro patrão, meu primeiro empregador, eu tinha 8 anos de idade. Nossa, 8 anos de idade, eu tive meu primeiro patrão, de chegar lá com ele, de acertar um valor, né? Sim. E nessa época eu já trabalhava por resultados, que era vendas. Esse senhor, ele comprava produtos aqui no Ceasa, aqui de Curitiba, e aí normalmente eram laranjas. Ele comprava lá sacos grandes de laranja, 60 quilos, e daí repartia em sacos menores lá de 10 quilos, e eu vendi isso daí. Ele me deixava num ponto e eu ficava vendendo isso com 8 anos de idade. Já nessa idade, assim, você conseguia trabalhar por um resultado. Então, assim, a ideia é trabalhar por um resultado, né, gente? Não por hora, porque para você... E que está em constante aprendizado. Depois de anos, eu digo uns 30 anos, eu reencontrei esse empregador. E daí eu tive a oportunidade, hoje ele é falecido já, mas tive a oportunidade de lembrar ele. Falei assim, rapaz, eu fui seu funcionário quando eu tinha 8 anos. Ele se lembrou, me diz aí? Lembrou. Depois que eu conversei com ele, lembrei ele de alguns detalhes, né? Ele falou assim, puxa, Vicente, mas puxa, era você mesmo, né? Pois é, era eu que trabalhei com você. E rapaz, o aprendizado que você me deu, dificilmente eu ia aprender nos colégios. Porque, poxa, com 8 anos eu lidava com finanças, eu precisava entregar troco, eu precisava, sabe? A pessoa chegava lá, comprava lá um pacote, dava uma nota maior, eu precisava entregar o troco, precisava fazer o acerto no final. Então, aprendi fluxo de caixa, aprendi numa maneira didática, né? Todos os dias também fazendo o mesmo fechamento lá com o patrão, não é? Então, isso ficou armazenado na minha memória. E, principalmente... aquela ideia, né, de que, poxa, se amanhã eu vender mais, eu ganho mais. Se depois amanhã eu vender mais, eu ganho mais ainda. Então, quanto mais resultado eu entregar, mais eu ganho. Você entende? E isso daí migrou para a indústria. Então, quando eu cheguei na primeira indústria ali, com os 16 anos, identificaram em mim uma capacidade de cuidar de equipes. E daí me entregaram a primeira equipe para eu Essa capacidade seria liderança? De liderança de equipes. Porque quem trabalha por resultados é bom em liderar pessoas. Interessante. Então, assim, você, desde muito cedo, sempre esteve nesse primeiro grupo que você falou, que você citou, de trabalhar por resultados, né? Sim.
existe um grande número de pessoas que trabalham por hora hoje, né? Bastante. E assim, e você sempre nunca teve ligação com essas pessoas, com esse grupo que trabalha por horas, assim, ou sempre você teve esse caminho do trabalho por resultados? Você sempre teve trilhando por esse caminho, ou você, em algum momento na sua trajetória da sua vida, da sua história, você trabalhou por hora, assim? Então, mesmo nas empresas em que eu tinha um valor fixo para receber no final do mês, eu nunca tinha aquela, digamos, obrigação em horário, em bater o ponto. Eu tinha obrigação em entregar o resultado. Então é interessante, assim, para você que está trabalhando, né, por hora, enfim, para você que está trabalhando para alguma empresa, saiba que o Vicente já trabalhou, e dentro dessa empresa ele buscava resultado. Então, assim, não quer dizer que você nunca vá trabalhar somente por hora, mas da onde você está agora, você pode buscar uma inovação. Experimenta, mesmo que você tenha acertado lá com o empregador, olha, eu vou receber X valor por mês. Mas procura falar para o empregador, procura conversar com ele, o que você espera de mim? O que essa empresa precisa crescer, quais são as metas, os objetivos da empresa, e ver qual que é a parte que compete a você entregar de resultado. Porque assim, é uma maneira de você preservar o próprio emprego porque se uma empresa não dá resultados, a empresa vai ter que cortar custos. Né? Sim, e Diego, interessante, né, essa questão de trabalhar por resultado. Hoje, o seu resultado seria ensinar pessoas a levar um aprendizado para pessoas, como você é mentor, né, sobre isso? Isso, exatamente. E cada uma das coisas que o Vicente foi falando, assim, eu fui pensando aqui o que faria sentido, né, na parte de neurociência. E tudo que ele construiu, assim, realmente faz muito sentido. Falou de motivação, né, da disciplina, e isso no nosso cérebro funciona muito bem. Todas essas demandas que a gente coloca, que a gente recebe, existem respostas neurológicas ali que realmente nos ajudam, né? Hoje eu vim aqui também desmistificar um pouco a motivação, então a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero contar antes da onde eu vim e por que eu comecei a ter esse interesse por ensinar pessoas, né? Então eu sempre fui de escola pública ali, né, estudando, né, como todo mundo, ou como a maioria das pessoas, né? E assim, eu não pensava que eu teria uma chance muito grande na faculdade, eu teria que estudar muito. E eu tinha um sonho, desde criança, lá desde os meus 12 anos, se alguém me perguntar, o que você quer ser? Eu quero ser piloto de avião. Era o que... Sério? Você já pensou em ser piloto de avião? Hoje eu vou chegar aí. Né? Mas, assim, essa era a resposta. Né? Essa era a resposta. Eu quero ser piloto de avião. Desde que eu lembro, né, dos meus 12 anos ali, pelo menos, estava falando. E aí eu fui crescendo e ficou isso na minha mente. As pessoas, para ser piloto de avião, você tem que estudar muito. E aí foi ficando isso na mente. E toda vez que eu me colocava, né, numa prova, eu sempre tentava dar o meu melhor. Eu aprendia, realmente me dedicava, porque eu tinha um objetivo lá no final. Então eu tinha um fator motivacional. Né? E isso me ajudou, né, cada vez mais eu continuar estudando ali. Aí passei pelo primeiro ano, né, do ensino médio ali, segundo, terceiro, e aí fui para os cursinhos pré-vestibulares, né, que infelizmente algumas escolas ainda não têm toda essa base, né, tão forte para conseguir fortalecer esse conteúdo para a gente chegar para uma prova de Enem e conseguir ter o maior resultado ali, né, que a gente poderia dar. Então, eu tive que fazer por 4 vezes, né, o Enem ali, vários percalços no caminho, muita coisa aconteceu, mas mantive o meu foco, né? Então, durante essa caminhada, várias vezes eu pensei em não ser mais piloto de avião e fazer outras coisas. Pensei em engenharia mecânica, até trabalhar de mecânico de aeronaves e começar ali no solo. Porém, chegou um momento que eu falei, não, eu preciso definir alguma coisa. Eu até estava falando com o Vicente anteriormente ali sobre isso, que eu pensei em desistir. Depois desses 4 anos, foi em 2016, 2018, eu falei, poxa,
esse vai ser o último Enem que eu vou fazer, vai ser o último estudo e depois eu vou para uma outra área. Eu vou esquecer que eu quero ser piloto de avião. E foi justamente o ano que eu consegui passar ali. Né? E por quê? Porque eu dei o meu último gás. Né? Realmente, do conhecimento que eu tinha, eu apliquei o máximo possível. E justamente naquele ano, foi um dos últimos anos que a universidade ali tinha disponibilizado o curso de maneira integral. Então, estavam compensados dentro da bolsa 100% todas as horas de voo. E as horas de voo é a parte mais cara dentro do curso de piloto. E aí, segui ali, depois de 3 anos, me formei. Né? Hoje eu sou piloto privado, né? Não trabalho como piloto comercial, né? Mas eu sou piloto privado. E realizei meu sonho, lá de criança. Né? Então, interessante. Parabéns. Obrigado. Eu estou aqui justamente para representar essas pessoas que, de repente, né, tem um sonho, tem uma meta, quer ser um empresário. Existem as dificuldades no caminho, mas tem como a gente colocar algumas coisas, algumas ações que a gente faz que pode facilitar a nossa entrada, né, para chegar nesse sonho. É interessante. Essa questão como que se explica, assim, basicamente, o que seria a neurociência, assim, hoje? Você também citou sobre fator motivacional. O fator motivacional, ele tem alguma coisa a ver com neurociência? Não. O que seria? A neurociência ela é o estudo de todos os processos que acontecem no nosso cérebro, né? Uhum. Então, dentro do nosso encéfalo, existem lá os neurônios, né? E eles fazem conexões e eles vão trocando ali vários sinais químicos, né? E um deles é a dopamina, que ela está relacionada à motivação. E daí aqui eu acho que eu vou começar a quebrar já alguos tabus aqui. Né? Tem alguma coisa a ver com metanoia, essas coisas? Não. Não, é porque geralmente quando a gente fala dopamina, ou fala motivação, o pessoal não liga uma coisa com a outra. Geralmente quando fala de dopamina, o pessoal liga a prazer. Sim. Né? E isso por quê? Porque se pensa que a dopamina, na verdade, é um hormônio relacionado apenas ao prazer, né? Ou algum resultado ali. Só que, na verdade, a dopamina, então, tem alguns estudos se baseando nisso, e teve um estudo, inclusive, com um macaco, né? E aí, assim, esse macaco foi exposto a algumas situações ali de um alimento que era dado para ele. Então, toda vez que ele fazia uma ação de apertar um botão, era dado uma banana ali para ele, né? E aí, a dopamina... E aí, assim, estava cheio de coisas no cérebro dele, medindo todas essas nuances, né, desses hormônios. E aí, assim, no início, toda vez que ele fazia a ação de apertar o botão e recebia, era despertada a dopamina no cérebro dele. Uhum. Aí, foi assim, por uma longa sequência de tempo. Depois de um tempo, a dopamina começou a ativar antes. Ele via a banana e aí ativava a dopamina. Sim. Então ela não estava mais relacionada ao prazer, mas sim um fator motivacional para ele apertar o botão. Ah, interessante. Então, assim, pode ser que essa nossa conversa seja um fator aí emocional para você apertar esse botão aí e sair dessa estagnação, poderíamos dizer? Com certeza. Ajuda a gente a manter em movimento. Procrastinação também? Seria assim, Vicente? A procrastinação é o deixar para amanhã o que você deveria ter feito ontem, né? Interessante que hoje. Já aconteceu isso aí. Você falou que é piloto e conseguiu realizar o seu sonho. E eu já cheguei a uma escola de pilotagem já, pedindo informações, recebi lá orçamentos, o que seria na matéria, sabe? Tem um aeroporto, porque eu morava bem próximo de um lugar chamado Barreira do Inferno. Não sei se já ouviu falar como piloto, né? Lá em Natal, e lá tem base de foguete, né? Tem uma base estratégica lá, é bom o clima e tudo mais. Daí eu fui morar em Curitiba e tenho um acesso, fui morar bem próximo do aeroporto também. Então, assim, a gente às vezes fica procrastinando, deixar para amanhã o que a gente poderia já ter um fator. Mas aí é o que você está falando, é o fator motivacional, que muitas das vezes falta para você aí sair dessa estagnação e realizar os seus sonhos, né? Então, desde já, parabéns aí pela realização do seu sonho. E você certamente hoje trabalha aí, você é um desses grupos, dos grupos de pessoas que trabalham para um resultado. Você se encaixa nesse grupo que o Vicente falou ou não? Com certeza. Eu ainda trabalho também em CLT, mas eu foco muito nessa questão do resultado. Olhar o que o
o que eu vou fazer, né? E justamente essa conversa é bem interessante que o Vicente trouxe também. Converse com a pessoa, né? Com o seu chefe, com o seu responsável ali e coordene o que é necessário fazer aqui dentro. O que você espera que eu faça, que eu realize aqui, para tudo ficar muito coordenado e você conseguir atingir esses resultados ali, pode ter certeza que quem conseguir demonstrar um bom comportamento dentro de uma empresa, vão surgir muitas oportunidades, se não ali em outros lugares. Interessante, olha, isso que o Vicente falou, realmente que você destacou, eu estava lembrando e até comentar, né? Segurei um pouco aqui, porque realmente você chegou para o seu chefe lá, né? O patrão, sim, e você tentou negociar lá. Como que foi? Posso trazer mais detalhes? Você negociou a respeito de pagamento, de retribuições? Como que foi isso? Então, quando eu tinha 16 anos, aí eu fui para a indústria. Eu fui o chamado, eu não sei se ainda existe hoje, acredito que sim, guarda-mirim. Uhum. É uma instituição governamental que você é adolescente, você vai para lá com 14 anos, e aí você fica um período lá fazendo cursos. E depois essa instituição encaminha você para empresas. Aí, normalmente, o primeiro contrato é uma empresa pública, e aí, se você se destacar nessa pública, normalmente uma empresa privada vai ir atrás de você. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu entrei nessa empresa como guarda-mirim. Passado o meu período de guarda-mirim, aí eles enxergaram um potencial e resolveram me fazer uma proposta para eu trabalhar como estagiário nessa empresa. Então, aos 16 anos, eu era estagiário. E aí surgiu, essa empresa era uma metalúrgica, e a metalúrgica, normalmente, ela não faz todas as etapas do processo de uma peça até que essa peça fique pronta, né? Ela vai fazer um motor, por exemplo, né? Partes do serviço para fazer o motor ela faz, outras partes ela manda para outra empresa fazer. Isso nós chamávamos de subcontrato. Por exemplo, você me contratou para eu fazer um serviço para você e construir uma máquina. Aí você me contratou. Eu não faço todos os serviços para te entregar a máquina pronta. Então eu subcontrato para ele. Uma parte desse serviço eu contrato para ele. Esse mesmo contrato que você fez comigo, eu faço com ele. Eu faço, esta parte desse serviço você faz. E aí entregaram para eu coordenar essa parte de subcontratos. E aí eu lembro bem que o meu superior imediato, eu devo muito a ele mesmo, ele falou para mim, ele falou assim, olha, Vicente, identificamos em você uma capacidade de liderança. Então, assim, a empresa quer investir em você, porque para a gente é interessante ter líderes trabalhando com a gente. E vamos te dar a oportunidade de você ter a tua primeira equipe de trabalho. Aí, puxaram um universo lá de 200 funcionários, mais ou menos, né? E eu falei assim, como que vai ser, né? Ela falou assim, não, durante a semana você vai trabalhar normal, vai fazer o serviço que você faz. Aos sábados, aí você vai cuidar dos subcontratos. Pode montar a tua equipe. Eu imediatamente fui traçar o perfil, né, do funcionário que eu gostaria, né? E cheguei para ele autorizar a contratação de funcionários, né? Aí ele falou, não, Vicente, puxa, nós temos 200 funcionários aqui. Escolha dentre os que estão aqui uma equipe, 5, 6 pessoas que você acha que possa desenvolver esse trabalho. E por que eu digo que ele me ensinou muito? Porque daí eu perguntei para ele, qual que é o parâmetro que eu devo utilizar para encontrar as pessoas certas, né, para trabalhar comigo? E daí ele falou assim, olha, Vicente, contrate sempre pessoas melhores do que você. Sério? Sério. Ele falou isso para mim, ele falou assim, olha, sempre tenha perto de você pessoas melhores do que você. Tipo assim, você já estava selecionado, né? Você já tinha Isso para mim foi um balde de água fria, de verdade. Eu tinha 16 anos. Uhum. Quando ele falou para mim que eu precisava ter pessoas melhores do que eu pensei, puxa, ele acabou de falar que eu sou o melhor, né? Ele acabou de falar que eu tenho capacidade de liderança e agora ele quer que eu tenha pessoas melhores do que eu trabalhando comigo. E aí, como foi que você... E se uma dessas pessoas puxar meu tapete, né? Sim. Se uma dessas pessoas... Se eu antes ele já falou que é para eu escolher melhores do que eu, então essas pessoas que eu apontar, ele vai saber que na minha visão ela é melhor do que mim.
Sim. É melhor do que... Enfim. Porque hoje existe, né? Desculpa interromper, Sim. mas hoje você está trabalhando numa empresa e aquela competitividade, Sempre né? tem. Aquela coisa, Sempre rivalidade tem. e tal. E aí, Sempre tem rivalidade. como foi sempre que tem você aquelas lidou pessoas... com isso aí para contratar Boa. pessoas melhor que você? Boa, então a explicação é melhor do que a... Aham. Ele falou para mim, ele viu que eu fiquei apavorado, né? Sim. Mas eu falei para ele, por que, né, que eu vou pegar pessoas? Aí você vai pegar uma dessas pessoas, vai entregar meu cargo para ela, né? Por que que eu faria isso, né? Daí ele falou para mim, você que está assistindo, guarde bem essas palavras. Ele falou assim, porque de ruim... Pode olhar lá, pode olhar lá. Ele falou assim, ó, porque de ruim basta você. Falei, puxa vida. Ele falou assim, é sério. Se você for o melhor da turma, está na turma errada. Você tem que sempre ser o pior da turma, porque daí você tem a oportunidade de aprender com todos os outros, sabe? Quando a gente vai montar uma equipe de trabalho, a gente tem que trabalhar com os especialistas. E a gente não vai ser especialista em tudo. Então, se você vai liderar a equipe, você precisa ter o especialista em cada área. E se ele é especialista, ele é melhor do que você. Porque se você fosse o especialista, você estaria no lugar dele, né? Se você precisou dele para fazer esse serviço, é porque ele é melhor do que você. Então, aí eu aprendi que a liderança, na verdade, é você encontrar as melhores pessoas possíveis e extrair o melhor delas. Então, gente, olha, sempre fuja, né? Não fuja, mas um outro termo, ou sempre esteja por perto de pessoas que são melhores que você. Sim. Porque se você tiver com pessoas piores que você, o que você vai aprender? Além do que você já sabe, né? E eu vou falar que eu falo isso em todos os lugares que eu vou, sabe, Alisson? Eu não consigo, eu não me sinto bem se eu estiver em locais que as pessoas são piores do que eu. Eu só consigo estar em locais que as pessoas são melhores do que eu. Sim. Veja só, estou aqui com vocês. Por que que eu estou aqui? Porque eu tenho certeza que vocês são melhores do que eu. Imagina, cada um em suas áreas. Eu não entendo nada do que você faz. E também não entendo nada do que você faz. Então, estou no lugar certo, porque daí eu vou ter a oportunidade de aprender bastante. Aprender coisas novas. E o que você fala sobre isso aí? Eu acho que é um conceito de inteligência isso, né? A inteligência é você conseguir fazer algo, né, o mais rápido possível, do melhor jeito possível. É possível buscar aprender sobre conceitos de inteligência? Existe alguma coisa assim que metodologias para isso? Não? Como que seria? Hoje, o que eu vejo, né, na questão aí da inteligência, né? Então, uma pessoa que aplica isso dentro do ramo empresarial, né, ela consegue desenvolver muitas pessoas ali, né? E se desenvolver muito rápido, justamente porque ela tem conhecimento vindo de vários lugares, né? E isso é uma das formas de conseguir aprender mais, né? De conseguir ter mais potência para chegar num resultado. Então, não só pela quantidade de informação, mas pela qualidade. Então, são pessoas melhores naquilo, que vão agregar ali para o seu conhecimento. Então, faz sentido, muito sentido agir dessa forma dentro do ramo empresarial. Você que é empreendedor, né? Isso serve também para o empreendedor, para o empresário. E para quem também será, para quem ainda não é, para quem ainda sonha, para quem ainda foi um Vicente, né, da vida que começou lá, fazendo as suas negociações e se destacando. Quando o Vicente estava falando sobre o início dele, eu me lembro que ele falou que ele foi guarda, né, Mirim? Isso ajudou um pouco a ser disciplinado ou não? Precisaria do curso para piloto também, ser muito disciplinado, estudar muito. E essa questão da disciplina, ou teria um outro termo, uma outra palavra para isso que se ajudou muito, não? A disciplina ajuda em todas as outras áreas. Se você não tiver disciplina, você não consegue ir bem em nenhuma das outras áreas. Porque ninguém nasce pronto. O ser humano, os seres humanos, eles são diferentes de uma máquina no seguinte sentido. Um microfone, por exemplo, desse daqui, ele já nasceu pronto. Ele vai ir se deteriorando com o tempo, né? E vai chegar uma hora, ele vai ir depreciando, né? Vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Mas ele já nasceu pronto, né? Os seres humanos, não. Os seres humanos, nem os ossos nascem prontos, né?
A gente nasce com um corte no crânio, né? Com um pedaço no crânio para colar ainda, não é? A moleira, né? Os ossos do joelho, né? Não, é inacabado, né? E de conforme a gente vai crescendo, que a gente vai ficando pronto, né? Digamos assim. E a gente nunca chega ao nível de, opa, agora cheguei no auge. Nunca chega. A gente morre antes, sabe? Então, assim, a gente precisa entender primeiro de que a gente não está pronto. Poxa, se eu não estou pronto, então eu posso agregar mais coisas. Entende? Quando a gente nasce, é como se a gente fosse um HD sem nada dentro. Uhum. Tudo que a gente for aprendendo, a gente vai colocando dentro desse HD, sabe? E isso a gente vai utilizando depois, sabe? Até tem uma das áreas da inteligência, que é a inteligência emocional, não é? Que muitas das situações aconteceram quando a pessoa era criança. E às vezes a pessoa até não consegue desenvolver numa área da vida, porque por algum motivo foi colocado na cabeça dela alguma situação lá na infância dela, e isso causou uma trava para ela na fase adulta. Veja, ela não nasceu pronta, né? Mas isso foi colocado na cabeça dela como certo. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem prosperar na vida, não conseguem ter, porque foi ensinado para ela que quem tem dinheiro não vai para o céu, por exemplo. Daí a pessoa pensa, puxa, eu quero ir para o céu, então não posso ter dinheiro, porque senão não vou para o céu. Nunca vai ter dinheiro. Você entende? Ou a pessoa precisa resolver isso daí. Sabe? E ela precisa, normalmente, eu aconselho, eu volto a falar, gente, você que está assistindo, você tem a oportunidade de aprender sozinho. Vai tentando erro e acerto, chega uma hora, aprende. Você tem a oportunidade de modelar uma pessoa que já está lá. Você vê uma pessoa que tem um resultado, você vai modelando ela. Beleza. Mas, se você tiver a oportunidade de pegar na mão de uma pessoa do lado e falar assim, olha, você já chegou lá, me ajuda, vamos junto, né? Você vai encurtar bastante o caminho. Uma certa vez eu ouvi de uma pessoa em algum lugar que seria interessante da seguinte maneira. Hoje existem muitas pessoas que conquistaram grandes coisas na vida, né? Que são pessoas assim de um nível extraordinário, que não conseguem calcular as riquezas, né? E existem essas pessoas, tem muitas pessoas seguidoras, né, dessas pessoas. Sim. Porém, essas pessoas, elas seguem essas pessoas, mas elas nunca estão de um nível, digamos assim, próximo, né? Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? Eu estou do lado de um piloto, eu estou do lado de um empresário, e a gente pode desenvolver, de certa forma, um diálogo pessoal, né? Olho no olho. Mas tem muitas pessoas que elas seguem pessoas que nunca viu, né? Só vê, às vezes, por livros. Não que isso seja errado, né? Ou, enfim... Mas o interessante, quando você falou nisso, eu percebi que eu ouvi uma pessoa falando que se você não consegue se aproximar de uma pessoa que está lá, nesse nível, então se aproxime de uma pessoa que esteja num nível próximo do seu, mas que não seja abaixo do seu, como você me explicou, né? Que a gente deve se envolver com pessoas que sabem mais do que a gente, para que a gente possa aprender. Seria nesse sentido ou não? Sim. Ou próximo desse sentido? Eu entendi, se é o que eu entendi. Existem estudos estatísticos que provam que você está a cinco pessoas da pessoa que você quiser. Você está a 5 pessoas só. Por exemplo, eu quero conhecer pessoalmente o presidente dos Estados Unidos. Eu estou a 5 pessoas dela. Sabe? Se eu conhecer uma pessoa que vai me apresentar uma outra pessoa, que vai apresentar outra que vai me apresentar o presidente dos Estados Unidos. O que a gente precisa é só saber aonde que a gente quer chegar, né? É igual no GPS. Eu, para sair de casa para vir até aqui, eu coloquei o endereço daqui, né? Imediatamente o aplicativo já pegou o ponto que eu estava, né? Então você precisa saber aonde que você quer chegar, não é? Mas você precisa saber aonde você está. E aí vai traçar uma rota para você seguir. Não adianta você tentar pular daqui e já lá para o outro lado, né? Você tem que ir passo a passo, né? Degrau por degrau. Que são as pessoas que vão chegando
no caminho, né? São aquilo lá que você falou, poxa, talvez hoje esteja inatingível o Neymar, por exemplo. Para mim, hoje está inatingível o Neymar. Uhum. Mas, puxa, mas eu posso conhecer uma pessoa, aí essa pessoa pode me apresentar uma outra pessoa, posso fazer um outro network, vai chegar um momento que, a hora que eu pensar que não, estou do lado do Neymar. Quem não é empresário hoje, né? Você é empresário. Como que essa pessoa se tornaria empresário? Assim, não é tão fácil assim, em poucas palavras, mas uma ou duas ou três dicas assim que você daria para uma pessoa que sonha ser empresário e ainda não é. Tô precisando dessas dicas também. Boa. Nossa, mas será no seu nível já? Não, gente, eu acho que... Eu acho que não tem limites, na verdade. Exatamente, igual né? o que o Vicente falou. A gente sempre tá aprendendo. E cada informação é muito importante para a gente conseguir. Às vezes é uma palavra, né, que nem aqui, né, nesse podcast. Então o pessoal tá aprendendo e às vezes é uma frase que alguém fala que a pessoa coloca em ação que vai gerar um super resultado na vida dela. Por falar em frase, eu ouvi uma frase já faz alguns dias que eu me lembrei agora. E essa frase dizia assim: o seu pior conteúdo, a pior coisa que você tem, ou a pior palavra, uma coisa assim, sabe? Como, não que seja pior, mas digamos que seja assim. Que o que você acha simples. O mais simples, digamos Às assim. vezes é exatamente que a pessoa ouvir para ele. É o que pode mudar a vida de uma pessoa. Sim. Né? Então, gente, eu vou... Você que está assistindo, agora eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão falar assim, poxa vida, já vai falar de religião. Suspense. Não é, gente, de verdade. Imagina. Eu não coloco Deus em conversa. Uhum. Eu só não tiro ele. Ele estava aqui antes. Que interessante, eu nunca vi isso. E vai continuar aqui depois. Eu estou aqui de passagem, né? Você pode repetir como que é mesmo? Eu não coloco Deus na minha vida, eu só não tiro ele. Ele estava aqui antes de mim e vai continuar aqui depois que eu partir. Então, assim, é até uma falta de inteligência a pessoa não enxergar desta maneira, sabe? Independente da sua fé, você entende? Estou falando de uma questão energética, uma questão universal, independente da fé. O que eu aprendi isso aos 11 para 12 anos. Teve uma professora minha, sabe? Uma professora de português. Ela falou para mim, nós estávamos voltando das férias do colégio, né? E daí o primeiro trabalho com ela foi fazer uma redação. E a redação foi assim, o que você falaria para você no futuro? Como você espera estar daqui 20 anos, né? Se fosse você mandando um recado para você lá no futuro, como que você estaria nesse período da sua vida, né? E aí eu escrevi tudo isso daí, coloquei tudo no papel, sabe? Digamos, o que eu gostaria de estar fazendo, se eu estaria casado ou não, se eu teria filho ou não. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha na época? Não? Eu tinha 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Sim. E eu coloquei tudo lá no papel, tudo lá, digamos, só, poxa, eu quero estar casado, a minha esposa precisa ter essas qualidades, eu quero ter filhos, meu filho vai ser criado dessa maneira, sabe? Eu coloquei tudo lá no papel, lá, tudo exatamente o que eu gostaria. E agora faz aí alguns anos que eu percebi que mais de 90% daquilo que eu escrevi aconteceu. Então o que... Sério? Sério, mais de 90%. Você tinha 12 anos, sim. E aí com 12 anos você tudo escreveu que eu escrevi, lá... 90% já aconteceu. Que bacana. Então eu tenho certeza que os outros 10% também vai acontecer. Poxa, aconteceu 90%, sim. Não vai acontecer os outros 10%. Com certeza, 100%. A probabilidade é grande. Mas aí que entra Deus na jogada, que na verdade é muito simples, sabe? Se você quer ser empresário, coloca isso no papel. Mas coloca isso como um objetivo. Tira ele da esfera do sonho, sabe? Aí eu sonho em ser empresário. Enquanto está no campo do sonho, ele está muito vago, sabe? Coloca lá o objetivo. Eu vou ser empresário tal data, tal assim. Minha empresa vai ser de tal área, de tal ramo. Poxa, você tem autoridade em algumas áreas. Poxa, depende de uma empresa dessa área, né? Poxa, eu vou montar lá uma empresa que vai entregar curso, vou ter
vou ter um local onde o pessoal vai fazer imersão lá comigo, lá vou fazer um aprendizado bacana, assim, sabe? Mas coloca lá no papel, assim que vai acontecer em tal período. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é apresenta para Deus, na tua fé. Chega para ele e fala assim, olha Deus, poxa, é isso que eu quero. Beleza. E o terceiro passo é o mais importante. Não se contenta com menos. Então, olha aí, 3 passos, né? 3 passos. Não se conter com menos. Escreve o que você quer. Escreve o que você quer. Apresenta para Deus e não se contenta com menos. Sabe, na empresa que eu trabalho, que eu falo que eu trabalho lá nela, porque quando nós fomos montar a empresa, eu com o meu sócio, aí eu cheguei para ele e nós tínhamos tido uma reunião, né, para montar a empresa, e daí chegamos lá e fomos conversar sobre como iria funcionar a empresa. Ele falou, puxa Vicente, você é um pouco mais velho do que eu, você tem mais experiência do que eu, como que você administraria a empresa, né? Daí eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu conheço só 2 formas de administrar uma empresa. Uma forma é se a empresa for nossa. Aí nós vamos colocar todas as regras de como vai funcionar, vamos colocar lá na parede essas regras e nós vamos seguir todas elas. E todas as pessoas para trabalhar com a gente vai precisar seguir essas regras, senão não trabalha, a empresa é nossa. Nós que falamos a forma de se trabalhar, né? Nós colocamos no papel para a gente não esquecer, nós dois, que nós dois também precisamos seguir as regras que nós criamos. E ele falou, puxa, dá certo mesmo, porque você vai prever todas as situações, né? Você vai dar certo. E qual que é a outra forma? Daí eu falei para ele, assim, a outra forma é se a gente conseguir acreditar que a empresa não é nossa. Se a gente conseguir acreditar que a empresa pertence a Deus e a gente só trabalha nela, não precisa nem colocar regra na empresa. Porque daí você está trabalhando para alguém. Só que esse alguém está contigo e comigo ao mesmo tempo. Esse alguém, ele conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, conhece todas as situações, enxerga aquilo que a gente não enxerga. Se nós tivermos algum problema, vamos resolver com o ser superior. Então aí, pelo que eu entendo, realmente linka, aí conecta aquele seu insight, aquela sua mentalidade de estar envolvido sempre com pessoas melhores que você. Sim. Você foi caminhando na sua jornada, foi caminhando, a um ponto que você chegou aqui em cima, né, de empresários, né, se tornou empresário, conversou com o seu sócio, e por mais que agora você seja superior na empresa, porque não deixa de ser, né, no cargo elevado, né, empresário, agora outras pessoas serão subordinadas a você, por mais que agora você chegue a ser empresário, você ainda continua colocando alguém ou estando perto de alguém, que seria, no caso, Deus, acima, porque aí você sempre está nessa constante, né? Pois é, essa é outra questão da liderança. A liderança ela é um contexto diferente de chefe. O chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é assim que o chefe fala, né? O líder não, ele não faz isso. O líder, ele dá condições para os funcionários entregarem o melhor, entende? Então, assim, o que eu entendo sobre liderança na verdade, você não sobe um cargo, você desce um. Você tem que servir mais pessoas, sabe? E daí, quando eu estou agora ali na empresa, eu preciso dar suporte para os imediatos, preciso dar suporte para os franqueados, preciso dar suporte para os auxiliares, para os corretores, sabe? Eu não enxergo eles como meus subordinados, pelo contrário, eu enxergo eles como meus superiores, porque se eles só estão lá porque são melhor do que eu, senão não estariam. Eu não consigo trabalhar com quem é pior do que eu. Sim. Sabe? Então todos os que chegaram porque são melhores. Se são melhores, eu preciso só encontrar maneiras deles entregarem o melhor pra gente. Estou aprendendo muito esse conteúdo valiosíssimo aqui com o Vicente Stresser, empresário, e também com o Diego, não é isso?
essa questão que ele citou aí, sobre essa questão de ser liderança, ela serve também para quem está querendo empreender, né? E quem já é empresário. O empresário que está ouvindo a gente, com certeza está tirando grandes lições aqui. Você tem metas, como você falou sobre franquia, né? Você tem Sim. franquia na sua empresa? Você está em fase de expansão, está em expansão, tem metas para serem cumpridas? Como que seria? Ou não? Então, graças a Deus, a gente iniciou faz pouco tempo. Uhum. Hoje nós temos 2 franquias. Uhum. Estamos com 2 outras cidades que estão em processo de estudo para abrir franquias, para se tornarem franqueados nossos. Que bacana. Então, assim, para se abrir uma franquia, o primeiro passo você precisa estudar, né, o mercado, precisa cumprir algumas regras que a gente sempre aprendendo, né? coloca. Precisa estar disposto a aprender. Uhum. Mas eu não tenho preocupação com, digamos assim, expandir muito, sabe? Não Sim. tenho mesmo. Porque, afinal de contas, Não a empresa não é minha. A empresa é de Deus, ele Sim, que sabe sim. se vai aumentar ou não, sabe? Não tem essa E preocupação. a sua meta, Diego, aí? Você tem uma meta aí, como você falou que era CLT, mas ao mesmo tempo piloto também. Você teria uma meta de ser empresário também no ramo? Como seria? Ou você falou só brincando aqui Não, com a gente? Não, eu realmente, assim, desde aquela época, então, né, que eu coloquei meu sonho, estudei, fui lá e consegui alcançar. E o que aconteceu comigo, assim, também envolve um pouco a questão da espiritualidade e fé. Teve um momento, assim, que eu estava na igreja, fazia um bom tempo que eu não ia nesse local, e aí veio eu gosto de chamar de servo de Deus, aí veio essa pessoa e colocou uma palavra profética, assim, na minha vida. E assim, eu estava estudando há muito tempo, assim, todo o esforço ele é necessário, né? Mas o que ele falou é que Deus iria abrir uma grande porta na minha vida. E só que ele deixou um porquê, um porém. Falou assim, não, beleza, ele vai abrir uma grande porta na sua vida, mas você precisa levar esse testemunho, essa palavra para frente. Então, eu até estou aproveitando esse momento para contar essa história. E aí, o ano de 2018 foi um ano que teve mais realizações na minha vida. Então, o ano de 2018, nessa época eu estava no Exército, já fazia 2 anos que eu estava no Exército, servi por 6 anos ali, aqui em Curitiba, no HGC. E aí, nesse ano, eu consegui ser promovido dentro do Exército, consegui passar na faculdade, casei com a minha esposa, comprei um carro e comprei uma casa. Nossa, que bacana. Então, um ano que marcou muito sua vida, Um ano né? que marcou muito, foi realmente uma virada de chave e uma grande porta realmente que abriu. Então, na fé que eu acredito, né, eu confio muito naquela palavra, e eu sempre vou levar esse testemunho, né, contar para as pessoas que se elas realmente se esforçarem, se elas estiverem preparadas para aquele momento, Deus vai fazer aqueles 10% que falta ali, porque o que ele faz. Ele quer que a gente mostre que a gente tem força de vontade, e aí depois ele vai ajudar aí no que for necessário. Ah, que bacana. Muito interessante, muito aprendizado realmente. E espiritualidade, né? Que é importante na nossa jornada da vida, no mundo profissional, como na empresarial, na vida do Vicente Stress, na sua vida também. Também não deixa de ser na minha, né? Todo mundo hoje, eu acredito que se buscar um caminho espiritual, elas se tornam, digamos, mais fácil, talvez, né? Com certeza, na verdade. E agora me diz uma coisa, como que é a sua experiência? Tem como você falar em poucas palavras, talvez, ou como desejar uma experiência assim, ser piloto? Interessante, eu nunca ouvi isso de um piloto, né? Como que seria essa profissão? Porque o Vicente Stress falou um pouco da vida profissional. Como que é essa experiência? Porque não é uma profissão que se encontra em todos os lugares, né? Uhum. Como que é essa sua... Se você pode falar essa experiência de você realizar um voo como piloto. Para mim foi muito realizador, né? Até hoje, assim, eu me paro às vezes olhando um vídeo que eu gravei do meu primeiro voo solo, que eu voei sozinho com a aeronave ali. Foi lá em Guaratuba, na praia de Guaratuba, né? Tinha um aeródromo lá. E aí, às vezes, eu me pego olhando aquela... E assim... Não acredito. Rindo igual bobo, porque realmente foi uma realização, né? Sim. Um outro marco, né? De história, de coisa que aconteceu.
E assim, essa sensação que eu tenho é o que eu busco que as outras pessoas também venham se realizar, né? Então você pegou esse detalhe para você encontrar nas pessoas e ajudá-las, é isso? Exatamente. Você faz esse trabalho hoje? Isso. Então, a ideia justamente é isso, né? Você me perguntou do que você almeja para o futuro, né? Então, de questão empresarial, de questão de investir em mim mesmo, investir em outras pessoas, seria nesse sentido. Conseguir fazer com que o sonho de uma pessoa se torne realidade, através dela conseguir moldar o comportamento dela, através de hábitos, aprendendo como ela conseguir garantir melhor o conhecimento para conseguir chegar mais rápido nesse lugar. Então, esse é o objetivo principal, né? Hoje, eu tenho um método, né, que eu estou aprimorando cada vez mais, justamente para permitir que essa pessoa chegue, né? Hoje, a gente tem algumas redes sociais, né, que ajudam a gente a levar essa mensagem. E hoje a rede social do TikTok, a gente está lá em 17 mil alunos, né, de pessoas que estão interessadas em aprender, né, que realmente estão buscando aquele conhecimento. Então, se essas pessoas têm visto, né, um potencial, eu vejo que eu estou no caminho certo e que eu vou, né, de alguma forma, conseguir impactar positivamente a vida dessas pessoas aí. Assim, então, pelo que eu entendo, você trabalha a questão do comportamento do indivíduo, não é isso? Para se chegar a um sucesso. Isso, principalmente focado no aprendizado, né? Uhum. Eu vejo que a principal barreira que tem é o aprendizado. Então, às vezes a pessoa, ela se coloca numa situação de... como se fosse um vitimismo mesmo. Eu não consigo aprender, eu não sei como aprender da maneira certa, e isso trava, ela não vai para frente, ela não consegue ser um empresário, ela não, e daí vem toda aquela questão de inteligência emocional, das coisas do passado, tem muitas coisas envolvidas aí, né? Mas principalmente o aprendizado é o que barra. A pessoa, ela olha para alguém falando num podcast, falando em alguma outra roda de conversa, e ela acha que essa pessoa, nossa, tem um super conhecimento. Só que, na verdade, é uma construção de conhecimento, existe um caminho para chegar até lá. E cada um vai fazendo a sua história. E isso é possível, todo mundo chegar, quem almeja ser piloto, ir lá, né, se dedicar, estudar e conseguir ser piloto, quem quer ser empresário, se dedicar e conseguir ser. E existe um caminho, né, que facilita isso, e é isso que eu ensino. Eu mostro como utilizar a neurociência a seu favor, assim, para se desenvolver. Então, praticamente uma pessoa que tem dificuldades em ler livros, por exemplo, você trabalha o comportamento dessa pessoa a aprender a ler, seria assim? Porque eu acredito que para chegar a uma profissão, ou ser empresário, qualquer coisa, passa pela leitura ou não? Ou seria de uma outra forma? Eu acredito que uma das formas, e acredito que uma das melhores, é a gente conseguir, aprender através da leitura, né? Existem livros excelentes em todas as áreas, né, que a gente pode ler. Hoje está muito... cada vez mais ativo a questão de a gente ficar vendo vídeos, né? Então a gente consegue absorver muito conhecimento através, principalmente, né, de podcasts, assim. Mas o livro, ele é realmente importante, ele nunca vai deixar de ser importante porque tem muito conhecimento. Principalmente no nosso podcast, você que está aí no carro, né? Ouvindo no ônibus, no aeroporto, enfim, pode ouvir o nosso podcast nas várias plataformas aí, não é isso? E também seria uma forma de aprendizado, porque aí vai moldar o seu comportamento a chegar ao sucesso. Não é isso, Diego? Seria isso? Exatamente. E assim, a questão da leitura, né? Como que você aprende, ou até ouvindo esse podcast. Então, existem algumas bases do aprendizado, né? E às vezes a pessoa pensa que é uma coisa mirabolante, né? Só que o que a gente coloca como foco? Então, se você consegue ter um foco, né? Quem está ouvindo esse podcast realmente reservou um tempo, ou está ali no carro e está conseguindo focar nessa conversa, ele tem atenção, tem um sono que está adequado, ele vai conseguir absorver esse conteúdo. Então, esses 3 fatores, eles são importantes para a pessoa conseguir absorver bem o conhecimento. E aí, a partir disso, aplicar esse conhecimento que está sendo aprendido, seja lá num livro, num podcast, através de formas de revisar esse conhecimento. Então, repassar por esse conhecimento novamente, né, de formas, assim, de linkar conteúdos,
vai potencializar para que a pessoa venha conseguir realmente aprender ali aquele conteúdo, né, que está sendo repassado e principalmente colocar em ação. É tipo por exemplo, um atleta de corrida, ele vai correr, né? Eu aprendi porque eu tive um amigo há muito tempo que ele corria. E ele foi comentar sobre a corrida e ele falou que tinha que dar um tiro de tantos metros para poder se preparar para correr, né? Ou seja, ele não iria iniciar uma corrida já. Ele primeiro iria dar um tiro de não sei quantos metros de corrida, que se pronuncia assim. Enfim, aqui não tem um atleta de corrida, mas quem sabe a gente não convide, mas seria mais ou menos assim. E então ele se prepara para a corrida fazendo uma corrida de curta duração. E daí seria o sono de quem vai aprender a ver um vídeo, aula, um livro ou um podcast. Ele tem que se preparar para aquele momento ele ter uma absorção melhor no aprendizado. Seria isso? Exatamente. Se a pessoa ela não tem um sono adequado, e aí eu estou falando para a idade adulta de 7 a 8 horas, tá, de sono por noite, existe uma dificuldade maior dela conseguir reter esse conhecimento. Fora que o nosso sono, ele ajuda, além na consolidação do conteúdo, de realmente conseguir gravar esse conteúdo melhor que você está aprendendo, existe uma limpeza que é feita no cérebro. E essa limpeza, ela evita que a gente tenha doenças como Alzheimer, por exemplo, Parkinson. Então, o sono ele é muito importante em toda a jornada, seja do empresário ou de quem está estudando para um objetivo. Aí. Nossa, que bacana, hein? Muito interessante mesmo essa questão de se preparar para aprender ou inclusive praticar certas atividades. Bem interessante mesmo esse seu conteúdo. E eu queria te perguntar uma coisa, como que funciona essa questão de você atingiu mais de 30 mil alunos, né? Lá na rede. 17, então, no TikTok. Isso, só em uma rede. Então, digamos, seria a mesma metodologia para todos ou é uma questão mais personalizada? Ou tem as duas coisas? Como que seria? Assim, toda pessoa ela tem uma maneira de agir, porém, todo mundo é feito de neurônios, todo mundo tem neurônios. E eles se comportam de maneiras iguais, né? Eles têm modelos de comportamento, né? E a gente precisa primeiro tratar essa base para depois chegar na individualidade. Ah, sim, entendi. Interessante. Então, o comportamento de um não é o comportamento do outro, né? Mas a questão da hora de aprender, todo mundo ali pode estar já, depois de alinhado o comportamento, então fique ligado no seu comportamento aí do dia a dia. Qual seria um dos comportamentos que você acha que poderia mais atrapalhar no conceito de aprendizado? Assim? O sono, como é que você falou? O sono é um dos fatores, e como a gente falou, né, de pessoas que agem de formas diferentes, existe dentro do sono um perfil para cada pessoa chamado de cronotipo. Então tem pessoas que elas vão preferir acordar mais cedo. E essas são as pessoas matutinas. E pessoas que preferem acordar mais tarde, e eu não estou falando de meio-dia, nem 10 horas. É lá mais ou menos 8 horas, tá? Que são as vespertinas. E aí, com você entendendo, você sabendo em que lugar você está, que você se enquadra, você vai conseguir saber qual que é o horário mais ativo do seu cérebro. E a gente está falando de vários hormônios ali, a dopamina, por exemplo, ajudando nesse fator de atenção e foco, e você vai conseguir fixar mais o conteúdo que você está estudando. Então, esse fator de cronotipo ajuda bastante. Interessante. Vicente, e eu quero te fazer uma pergunta nessa nossa conversa aqui. Por favor. Empresário dorme? Dorme. Dorme. Se não dormir, ele não consegue ter as soluções para os problemas do dia a dia. O empresário, eu discordo de alguns que falam, olha, até empresários famosos que falam assim, olha, você tem que estar ativo aí 24 horas por dia, você tem que isso, tem que aquilo. Então você precisa delegar a função. Você não pode ficar dessa forma. Você precisa ter uma qualidade de sono, principalmente, para quando chegar aqueles problemas que os teus liderados não conseguiram resolver, aí você resolve. O empresário ele precisa ser a carta na manga do gerente, do diretor, do supervisor, que quando aquele problema que ele não conseguiu resolver sozinho, aí ele chega até o empresário. Agora, se ele chegar lá pro decisor e
e essa pessoa não tiver dormido direito, como que ela vai resolver esse problema? Ah, Você certo. entende? Então, ela precisa ter uma qualidade de sono, ela precisa primeiro entender, e eu volto a trazer, a lembrar que a empresa não é minha, porque quando eu vejo que o primeiro lugar que eu preciso entregar resultado é na minha família. E o sono da inovação, o sono da... o empresário tem que ser inovado, tem que mudar. Como que seria essa questão? Assim, você disse que tem que estar sempre traçando novas Isso. estratégias. Então, Você palestrou recentemente no evento, né? sim. O que é que você traz, assim? Então, a gente precisa fazer as perguntas corretas para os liderados. Uhum. Sim, nós estamos neste ponto. Minha intenção é chegar neste aqui com a empresa. Apontem para mim os caminhos. Uhum. Esse é um empresário que está acordado e antenado com o mundo. Precisa. Uhum. Olha, está acontecendo, por exemplo, agora, mudou o presidente dos Estados Unidos. Sim. Até que ponto isso impacta ou não a empresa que eu estou, a empresa que eu trabalho? Sim. Você entende? Mudou agora o governo aqui do Brasil. Até que ponto que isso impacta no meu trabalho ou não? Eu trabalho com imóveis. Agora, recentemente, mudou algumas regras do financiamento. Até que ponto isso vai atrapalhar o desenvolvimento da empresa? Você entende? E quando você apresenta isso daí para os liderados, eles vão te trazer várias ideias, várias soluções, né? Sim. E aí compete a você pegar e definir qual que é a estratégia que você vai adotar naquele momento. Uhum. Você entende? Eu gosto muito de sempre entregar o problema para o liderado e escutar as soluções. De verdade. Eu gosto muito disso. Porque, afinal de contas, eles são melhores do que eu. Sim, sim. Então, assim, quando eu chego para eles e falo assim, rapaz, o que nós podemos fazer? Vem lá 10 ideias. Isso é maravilhoso. E eu só consigo fazer isso porque quando eu tinha 16 anos me ensinaram para trabalhar com pessoas melhores do que eu. Se eu tivesse aquela mentalidade, não, eu tenho que ser o que sabe tudo, eu tenho que ser o que resolve tudo, essas pessoas eu teria mandado embora. Porque daí essas pessoas iriam querer se desenvolver e eu ia tosando elas, sabe? E daí, quando surge um problema, eu não teria as soluções. Eu que teria que apontar todas as soluções. Assim, muito mais fácil quando você tem pessoas melhores do que você trabalhando junto. Tá, nosso editor aqui está quase finalizando aqui o nosso. Está bem interessante, mas falta aí uns minutinhos bem breve. Mas essa questão de... Eu percebi que desde o início da sua trajetória você trabalhou com vendas e até hoje com vendas. Você sempre esteve ligado a vendas, assim? Não? Boa pergunta essa tua. Boa pergunta. A pessoa que está ouvindo a gente, ela vende algum produto ou ela pode se tornar um vendedor? Boa. Todos nós somos vendedores. Eu tambem? Você também. Todos nós. Também. Piloto? Todos nós somos vendedores. Interessante. Todos nós. A venda, ela é alguma coisa que já nasceu com a gente. Já nasceu, desde sempre. Você que está me assistindo, conversa com o seu pai, sua mãe, quem mais velho, quem que conheceu você criança, bebê de colo. Pergunta para essa pessoa se quando você estava com fome você chorava ou não. Provavelmente vai falar que chorava. Sabe o que você estava vendendo? Então o choro é uma venda? É uma venda, está vendendo uma necessidade. Nossa! Olha, eu tenho uma necessidade que eu preciso que seja resolvida. Não sei falar, não sei pedir o alimento, eu sei chorar. Que interessante. Aí chora, ganha mamadeira. Beleza. Aí depois a criança está com cólica, por exemplo. Ela vai chorar de novo. Uma mãe, ela sabe identificar se o choro é de cólica ou se o choro é de fome. Eu já vi que o bebê tem alguns choros diferentes. Sim. Sim. Os pais, eles conseguem, a mãe principalmente, ela consegue identificar que tipo de choro que é. Se esse é o choro de fome, se esse é o choro de dor, se esse é o choro de manha, se esse é o choro de sono, sabe?
O que a criança está fazendo? Vendendo uma necessidade. Uhum. Então, a venda já nasceu já com a gente. Sabe? O que a gente precisa entender é que nós sempre estamos vendendo. Sempre estamos vendendo. Ou você está vendendo o seu serviço, ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo, por exemplo, um conteúdo, né? Um podcast, está vendendo conteúdo, mas você sempre está vendendo. E daí tem as fases da venda. E uma delas que eu gosto muito e sempre estou procurando aperfeiçoar esta fase da venda, que eu acho que é a melhor, a primordial, aquela que traz resultados. É a venda antes da venda. A venda antes da venda é aquilo que o cliente precisa comprar antes de comprar de você. Ah, interessante. Antes de um patrocinador resolver patrocinar esse podcast, sabe? Ele precisa comprar você como Primeiro. o entregador do podcast. Então, antes do cliente comprar o seu produto, ele precisa comprar você como vendedor do produto. Você entende? E aí, como que a gente consegue essa venda antes da venda? Agregando valor em você, na sua persona, no seu profissional. Aí é aprender mais, aí é estar nos lugares certos, de preferência, com pessoas que vão agregar valor, que vão agregar conteúdo, sabe? É o que faz o brand, né? Isso. Ser diferente, por exemplo, diferenciar o mesmo produto Sim. de dois vendedores diferentes, por exemplo. Né? O que faz um brand melhor é o que conseguiu vender o produto antes de fato chegar a consumar a venda. A pessoa, ela sempre... poxa, Efetivar. por que... Vamos pensar assim, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Os melhores da Copa do Mundo, lá de 2002. O Ronaldo Fenômeno e Rivaldo lá. Eram os dois que resolviam lá na frente. Tinha os outros, né, mas vamos pensar se esses dois lá, os principais. Beleza, quem que cuidou mais da marca pessoal? Quem que tem mais resultados, tanto dentro de campo como fora de campo? Você entende? Aquele que conseguiu vender mais, a venda antes do futebol, já vendeu, já a imagem dele já vendeu, teve mais resultado. Pega agora Neymar. Poxa, por que hoje ele é uma marca muito forte? Porque ele trabalhou muito a marca pessoal dele, além de entregar o resultado, mas a marca pessoal dele também foi muito bem trabalhada. Bacana. Estamos aqui finalizando o nosso podcast, esse episódio maravilhoso, com conhecimentos aqui extraordinários, junto aqui do Diego. Quero desde já agradecer e suas palavras finais aí com a gente nesse episódio, onde você falou da sua profissão, passou algum conteúdo bem bacana pra gente. E desde já eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Maravilha, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, né, com vocês também. O conteúdo soma bastante pra gente. É a minha primeira experiência dentro de um podcast, assim. Então, bacana. Realmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E assim, eu quero deixar uma mensagem final para as pessoas que em vários momentos da minha vida eu pensei em desistir e achei que não ia dar certo aquilo que eu estava tentando fazer, tentando progredir com aquele conhecimento. E a verdade é que existe sim um caminho para a gente conseguir alcançar esse objetivo aí, tá? Então, se você tem interesse, quer descobrir um pouco mais sobre como o seu cérebro funciona, como você fazer ele trabalhar para você da forma correta, então me procura aí nas redes sociais, Diego_Alisson, com H-A-L-L-I-S-O-N, e você vai conseguir achar já muito conteúdo que vai te ajudar. Tá Meu bom? xará, hein, gente? Alisson. Mas não são as mesmas letras, né? Você com Isso. H? H, isso. Olha, ficou mais top. Também é piloto, né? Com H, deu certo. Mas é Diego Alisson, como é que é o teu arroba lá? É Diego_Alisson, com H-A-L-L-I-S-O-N, em todas as redes, assim. Beleza, vou te seguir, hein? Show. E Vicente, agradeço aí, Vicente Stress, um grande empresário, consultor também. Falou sobre vendas, falou sobre a sua trajetória profissional e passou um conteúdo bem bacana de aprendizado aqui pra gente. Puxa,
Que legal, fico feliz. Gostei muito, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente. E tem um presente para a sua audiência, Alisson. Sério? Não sei se você sabe, nós vamos ter o Mindset Day em São José dos Pinhais. Aí eu conversei com os organizadores do evento e eles me autorizaram a presentear algumas pessoas da sua audiência. Ah. Então, assim, ó, você que está assistindo Presente, esse podcast, gente, você tem a atenção, oportunidade atenção. de ganhar um presente. Esse é o Mindset Day, vai ser em São José dos Pinhais. Salvo engano, são 8 palestrantes, todos conteúdos relevantes. E o presente é o seguinte: você precisa colocar nos comentários aqui desse podcast por que você merece estar no Mindset Day. Escreve lá, eu mereço estar no Mindset Day por... e me diga para mim. Aí os organizadores vão ver as melhores respostas, aquelas que realmente mereçam, vão receber o ingresso gratuito para ir no Mindset Day São José dos Pinhais. Vai ser no Hotel Slaviero, em São José dos Pinhais. Ah, vai ser no hotel? Bacana. Sim, eu gosto muito desse hotel, eu já entreguei um conteúdo lá. É muito bacana, porque normalmente os hotéis é no hall da entrada que já tem o auditório, né? Sim. Uma particularidade do Slaviero é num piso específico, o auditório. Então dá Sim, uma privacidade maior, você consegue absorver mais conteúdo, porque não tem aquele fluxo de pessoas passando na porta. Você entende? Quem pode ir para esse mindset? Todas as pessoas que estejam com o desejo de aprender. Olha, gente. Todas essas bacana. pessoas, independente da área, são vários palestrantes, cada um vai entregar um conteúdo numa área, né? Então você vai ter a oportunidade de aprender de várias áreas diferentes. E mais, se você responder de uma forma criativa, de uma forma legal, por que você merece estar lá, o ingresso vai para você gratuito. Campanha para quem está aqui na audiência, ganhar um presente especial se você fazer um comentário bem top lá. Então, se você ouviu todo o podcast, acompanhou toda a nossa conversa, com toda certeza você vai passar uma resposta bem bacana lá. E vou torcer por você, para você ganhar esse ingresso para participar desse super mega evento em São José dos Pinhais, não é isso? São José dos Pinhais. E você vai estar lá com o Eco de Pedras. Deus abençoe. Vou estar lá, com certeza. Confirmada a presença, porque gosto muito de agregar conteúdo e aprender com pessoas melhores do que eu, né? Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Sandy Stresser. E a você que acompanhou o nosso podcaster Eco de Pedra. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.